Nesse vídeo vou mostrar algumas dicas de pilotagem aqui no Shell do Linux. Então, a primeira coisa que vem aqui é a questão dos cursores, né? Então, os cursores para cima, para baixo, fazem com que a gente consiga ver as linhas de comandos que já foram executadas e fora, né, esquerda, direita aqui, conseguir se posicionar e fazer alguma alteração. Por exemplo, trocar aqui algo do tipo. Outra coisa muito importante aqui, o uso da tecla Tab, certo? Então, o que que faz o Tab? Ele complementa um comando. Então, exemplo, eu vou copiar um arquivo aqui, começa com a letra A. Eu poderia escrever arquivo 2.dat e vou copiar lá para o /tmp. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó, tab completo /t, tem dois arquivos com T, mas TM só tem um, e é isso aqui. Então isso aqui é muito importante, certo? Outra coisa, em relação ao comando change directory, né? cd. Bom, eu posso usar um cd hífen, eu vou voltar para o meu diretório anterior. Então, ó, olha o efeito aqui. cd hífen, eu volto para onde eu estava anteriormente. E se eu inverter aqui, eu volto para o anterior e fico fazendo esse jogo. Tenho também a opção de usar o cd-til, que eu vou para o diretório home. Então eu posso estar em qualquer lugar aqui na árvore de diretórios. Não tenho permissões aqui, vamos ver o que eu tenho. Sysstat eu tenho. Ó, estou aqui, ó. Quero voltar para o meu home. Lembrando, né? Eu estou com o usuário emonks aqui, então eu consigo voltar para cá. Outra coisa, como é que eu vejo a lista de comandos que eu já executei? A gente tem o comando history. Então o que dá para fazer aqui, né? Tem esse monte de comandos aqui que foram já executados. O que tem de opções aqui, né? No comando history. A gente pode limpar o history. Eu não quero que fique esses comandos. Por exemplo, né? Eu posso ler um número determinado de linhas. Então, eu quero ler as últimas 10 linhas. Certo? Que não estejam ainda no arquivo. É que aqui eu estou com uma sessão aberta faz muito tempo, então ele não salvou em arquivo, ele está em memória. Mas, exemplo, eu quero executar esse comando aqui novamente. Ó. Eu posso fazer uso da exclamação e o número da linha onde está esse comando. Ó. Ele vai executar o comando. Tem que ter cuidado com isso aqui, né? Por exemplo, ó, vou copiar o arquivo de novo aqui. Certo? Sabe que vai funcionar aqui? Olha aqui. 212. Agora imagine se eu estivesse aqui e executasse novamente esse comando aqui. Veja, eu não estou passando o caminho do arquivo, né? Ó, eu não estou passando o caminho do arquivo. Aqui, ó, eu não tenho o arquivo 2 nesse diretório aqui. Eu não tenho. Então, se eu executar ele aqui, ó, vai dizer que não tem um arquivo. Então, tem que ter esse cuidado só, apenas, né? Isso aqui é algo interessante. Muito bem. Outra forma de procurar no arquivo de histórico é Ctrl R. Então eu posso fazer uma busca aqui, ó, por algum comando, ó, vou CP. Ó, apareceu aqui a linha que tem CP. Mas eu poderia usar Ctrl R e procurar, por exemplo, RM, ó, rmdir. Então é uma forma de buscar nos comandos que já foram executados. Que mais? Bom, como é que eu faço para
correr aqui a tela para cima e para baixo usando teclas Shift Page Up e Shift Page Down. Então eu posso aqui, caso eu não tenha um mouse, né, ou não queira usar um mouse, eu tenho essa opção. Outra coisa, vou pegar uma linha aqui, certo? Então vou voltar e vou fazer essa cópia aqui, de novo. Vou copiar com outro nome, certo? Vou botar lá, arquivo teste. Então estou copiando esse cara aqui, trocando o nome. Eu quero fazer o posicionamento do cursor para o início da linha. Ó. Ctrl A. Ó, da onde eu estiver, Ctrl A, eu volto para o início da linha. Ctrl E, eu vou para o final. Então isso aqui é interessante quando você tem umas linhas muito grandes, né? Tem que ficar usando o cursor aqui 500 vezes, aqui até chegar lá. Para quê? Dá Ctrl E, tu tá no final. Ctrl A, tu tá no início. Certo? Então, são algumas dicas aí que podem ser feitas. Outra coisa, a questão de apagar cursor, né? Pô, tem que vir aqui e ficar apagando com delete aqui, ó. Ou com backspace. Tem outra forma de fazer? Tem. Ó. Eu quero, por exemplo, apagar do cursor aqui para o início. Ó. Ctrl U. Certo? Tá aí ao contrário. Eu quero apagar do cursor para o final. Ctrl K. Então, Ctrl U apaga para a esquerda, Ctrl K apaga para a direita. Vou fazer um comando aqui. Ó, vou copiar lá para o /tmp, arquivo 4 dat. Executei, certo? Se eu fizer exclamação, exclamação, eu novamente vou executar esse último comando. Lembrando, né, pessoal, tem que ter cuidado com o que está se fazendo. Esses atalhos aqui são importantes, mas eles podem causar um estrago bem bom, certo? Muito bem. O que mais? Eu quero limpar a tela aqui. Tem um monte de coisa aqui e eu quero voltar ao cursor lá no canto superior esquerdo. Clear. Eu limpo a tela. Eu quero copiar, por exemplo, olha só, vamos fazer um caso aqui bem comum. Eu estou usando um Windows aqui, certo? Então, vamos dizer, eu vou botar um comando aqui. Tá? Estou simulando que eu teria aqui um comando a ser executado. Como é que eu copio esse cara e eu insiro aqui? Quer ver uma coisa? Vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V. Ó, não funciona. Se eu selecionar esse cara com Ctrl Insert e Shift Insert, eu colo ele aqui. Então, o Ctrl Insert e o Shift Insert são sinônimos aí de atalhos para copiar e colar. Então, ó, Ctrl mais Insert faz as vezes do Ctrl mais C. O Shift, tecla Shift mais Insert, faz as vezes do Ctrl mais V. Ok? Muito bem. Outra coisa que aparece bastante, né, que pode resolver aqui algumas coisas, é o seguinte, ó. Exemplo. Vou criar aqui um arquivo, por exemplo, teste 123.dat. Criei. Certo? Olha o nome desse arquivo aí. Eu posso apagar ele facilmente? Sem problema. Agora, e se eu criar esse cara assim, ó? Teste.dat. Tá vendo aqui, ó, que ele ficou entre apóstrofos. Como é que eu apago ele? Teste. Percebo que está usando um escape aqui, ó. Então essa
barra aqui duas vezes faz com que seja entendida uma barra literalmente, certo? Então olha aqui, ó, se eu tentar apagar dessa forma aqui, não vou conseguir, ó. Ele não existe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar duas barras. E aí então, isso se chama um escape, tá? Vai acontecer alguns casos aí, bem possível que isso aconteça. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, e a gente ganha tempo, é o seguinte, ó. Digamos que eu queira criar uma série de diretórios aqui. Vamos botar aqui junho. Eu quero criar junho de 1º até 20 de junho. Ok? Muito bem. O que eu criei aqui? Ó, criei junho 1º até 20. Isso vale também para apagar, certo? Ah, eu quero apagar essas pastas aí que estão vazias. Então eu apaguei uma sequência. E não é só números aqui que funcionam, né? A gente poderia criar, por exemplo, junho, aqui ó, junho de A a Z. O que ele vai criar aqui? Criou junho, A, B, C, todo o alfabeto aqui. E pode ter também combinações do tipo, sei lá, teste. O que ele vai fazer? Vamos ver. Ó, esse aqui criou literalmente, ó. Então tem que ter cuidado porque o que tu coloca aqui, ele vai usar literal, ó. Mas ele pode usar uma sequência. Então, tu quer teste de A a Z, tu teria que fazer isso aqui, ó. Aí vai fazer o que está se pretendendo. Também funciona algo assim. Ó, eu quero criar, por exemplo, diretório teste 1, vírgula, teste 2, vírgula, teste 3. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui diretório teste 1, teste 2, teste 3. Então, esses globs aqui, né, que é o nome desse negócio, é muito importante aí quando a gente vai se fazer esses tipos de ganhos de tempo, vamos dizer assim. Outra coisa que é interessante aqui, por exemplo, ó, vamos de novo para aquela cópia de arquivos lá. Vou copiar um arquivo lá para o barra tmp junho. Ó, tô usando o tab. Vai ter um monte agora aqui, ó. Qual junho tu quer? Ah, é um teste. Qual? Ah, o teste P. Ó, beleza. Fiz. Eu tenho a condição de ver qual foi, ó, esse cifrão subscrito. É o último, nesse caso aqui, o último argumento, certo? O último parâmetro que foi utilizado. Então, o que valeria aqui? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou copiar outro arquivo. Nesse caso é o mesmo, né? Vou copiar outro arquivo aqui para o último local que eu usei. Posso botar uma barra aqui e chamar de outro nome. Vamos botar aqui, arquivo 5.dat. Ele não deixou fazer. Então tem que ser exatamente o último. E agora o último está errado, né? Porque eu usei esse cara aqui, ó, como último argumento. E aqui ele sempre vai pegar o último, sendo errado ou certo. Então aqui pode ser útil em algum momento. Outra coisa, né? A questão de cancelamento, né? Ah, executei aqui o top. Se eu der um Ctrl C, eu vou encerrar esse cara. De novo, se eu der um Ctrl D, ó, talvez ele faça outra coisa. O Ctrl C é o cancelar, certo? Ó, o Ctrl C normalmente vai fazer o que se espera. O que mais temos aqui?
interessante. Isso aqui é o básico, né, pessoal? Assim, ó, algumas dicas, né, de usar os parâmetros corretos. Não sei o parâmetro, certo? Ó, eu posso usar o tab também, ó, para ele me listar o que ele tem disponível. Então não vale só para esse comando aqui, né? Ó, eu posso completar e vai me mostrar quais são as opções que eu tenho em determinado comando. Isso aqui não é uma regra geral, né? Isso depende de como foi desenvolvido. Então é isso, assim, são dicas aqui no Shell. Por último, vou mostrar algumas dicas na console, ok? Então, qual é a diferença? Eu estou na console aqui, né? Como é que eu abro uma outra tela de login? Alt F1, Alt F2, Alt F3. Então aqui, ó, estou no Alt F3, certo? Eu tenho como abrir novas janelas aqui na console. Ok? Tá vendo aqui em cima aqui, ó, onde tem TTY aqui, certo? TTY4, TTY2 e essa aqui é a TTY1. Como é que eu sei? Eu estou logado como root aqui em TTY1. O que são esses PTS aqui? São acessos a terminais que são remotos. Então quem tiver no TTY aqui, ele está na console. Certo? Está logado na console. Temos aqui um mais básico do básico, né? Que pode ser usado aí, pode melhorar, otimizar o tempo de vocês na execução de comandos quando estiverem usando o shell do Linux.